Nós se encontramos em Campo Grande e falou, tem alguma coisa errada, não veio o valor combinado. Eu falei, mas não pode. Aí ele falou em São Paulo, não, mas você mandou o documento do cara, ele é técnico agrícola, não é agrônomo. O cara me contratou, não sabia que eu era técnico. Ele não me perguntou. Aí era nós ali, carregava, descarregava. Aí tinha uma secretária que faturava, porque não dava conta, né? Faturava. E era nós mesmo. Nós entregávamos no campo, tudo a gente que fazia. Mas eu falo que hoje é mais difícil de começar com lavoura que na época, né? Mas eu também não comecei grande, não. A primeira lavoura minha foi eu e mais 2 irmãos. Pra você ter ideia. Nós plantávamos 65 hectares. Em 3. Café Brothers, episódio 85. Seja muito bem-vindo, Thiago Tamioso. Obrigado, meu amigo. Tamo aí. Meu amigo que estava lá fora do Brasil, tá aí agora com nós, né? Seja muito bem-vindo, Álvaro Lanza. Isso aí. Um abraço pro Osmar Neto, não tá aqui hoje com a gente. E o nosso amigo jogador, o brother reserva aqui, né? O Alex Milotto. Boa noite. Seja muito bem-vindo aqui. Obrigado. Sempre uma satisfação. Eu que agradeço. Inenarrável. Eu que te agradeço você aos 45 minutos nos atender no dia de hoje. Tava jantando lá no seu Luiz. Já fez um merchanzão aí, cara. Nossa, Luiz, espetinho pra nós. Espetinho do Caipirão. Ainda bem que você não foi ontem, porque senão você ia pegar nós. O melhor de Maracaju. O nosso diretor Torado, seja muito bem-vindo também. Boa noite. Galera, então, Tamioso, fala pra nós aí. Como diz o Xodó, sigam-se a si mesmo nas redes sociais. Segue a gente no Instagram, Café Brothers 4, YouTube, tudo que você achar, digita Café Brothers, você vai achar a gente em tudo lá. Álvaro Lanza. Quero hoje agradecer aos nossos patrocinadores que sempre estão presentes, a Gold Cereais Corretora, a Central Serviços, a Celerium, que sempre nos atende aqui, a internet mais rápida que o pensamento. Você viu? A fundação que hoje também que o nosso amigo Alex está representando. E patrocinador de milhões aí. Patrocinador de milhões, que é a Canadá, que veio hoje aí, já vem traz dinheiro em mãos. Aí, gurizada, a Roberta já mandou aqui pelo Busato. Isso aí, seu malote. Alex, fala para nós as associações que nós apoiamos aí. Quem que é hoje? O episódio de hoje vai levantar e angariar recursos para Amar. Você que está nos assistindo aí tem um QR Code na minha cabeça, é isso, né? É isso mesmo. Então, ergue o celular, abre a câmera e chama no Pix. Isso aí. Valeu, gurizada. Então, destrava o telefone para mim que travou de novo. E você que tá aí, tira esse escorpião do bolso e faz um Pix aí para Amar, que é a Associação que cuida das crianças com autismo aqui em Maracaju. Valeu? Muito bem. Então, no episódio 85 semanas, Albrans. Estamos aqui hoje com ele, Irineu Busato. Ele é técnico agrícola, ele é o sócio fundador da Agrícola Canadá, também é produtor rural, esposo da Clairtz, ele é o pai da Francis Lane, do Eduardo e do Henrique, e ele tem 4 netinhos, já é vovô também. Seja muito bem-vindo no Café Brothers. Muito obrigado pela acolhida aqui, da maneira que vocês nos acolheram aqui. Obrigado, gente. Busato, Irineu quase ninguém conhece, né? Mas conhece mais por Busato, né? Isso. Conta um pouquinho para nós dessa trajetória tua de lá do sul do país aqui para Maracaju. Bem, gente, mas você vai querer saber desde lá da onde eu saí dos pés vermelhos lá do Rio Grande do Sul, é isso, né? Pode ser. A pergunta oficial, desculpa. Claro, fica à vontade. A pergunta oficial como você veio parar aqui? Aí você responde como você... Bom, como que eu vim para cá? Eu formei técnico agrícola e eu não queria estudar mais. Não queria, era meio ruim para estudar, né? E aí eu peguei o seguinte, eu tinha um irmão em Dourados, né? Já estava trabalhando aí. Eu falei, eu vou para lá, vou para Dourados, né? E ele falou, não, vamos embora. E eu vim embora, quer dizer, formei técnico agrícola e vim embora, né? Não tinha espaço da onde estava a minha família para desenvolver lá. Não tem. Que cidade que era? Frederico Westphalen, né? E aí eu vim para Dourados, fiquei aí perambulando, aí, procurando emprego e tal. E não era fácil na época, isso foi em 80, janeiro de 80, né? Então, mas o meu irmão tinha um amigo lá que tinha uma empresa de defensivos, né? Chamava Herbsul, a empresa. E aí ele me apresentou e tal, olha, o cara falou, eu não tenho emprego aqui, não tem serviço, mas se quiser ficar aí e tal. E eu fui ficando, eu fui ajudando,
eu lavava o carro do patrão, eu ia para a lavoura com os vendedores, eu saía e fui aprendendo, porque técnico agrícola é uma coisa que você não sabe muita coisa, né? Não sabe pouca Verdade. coisa. E aí eu fiquei 90 dias desse jeito. Sem receber nada. Sem receber, lógico, eu não estava empregado e dando graças a Deus que o cara me deixou lá. Eu todo dia, 7 horas, abria a empresa, eu estava lá. Ficava até 11h30, 1h eu estava de volta lá. Eu estava de volta lá e ficava até a hora que... Se qualquer serviço que tinha no depósito, qualquer coisa eu fazia. Eu precisava ir vendo como é que era o negócio. Tá no meio, né? O negócio era estar no meio. Tá no meio, exatamente, está no meio. Eu fiquei 90 dias trabalhando lá dessa maneira. Aí surgiu um concurso da Empaer da época. Concurso da Empaer. Eu falei, eu vou ter que fazer, né? Eles contratavam o técnico, mas só que era concurso, né? Aí eu fiz esse concurso e passei. E aí, quando eu passei, eu falei pro cara, falou, tô saindo, agradeci a ele, tô indo. Ele falou, não, peraí. Ele falou pra mim, peraí, agora que você tá engrenando com nós aqui. Você tá engrenando com nós agora, aqui. tipo assim, nós estamos lucrando pra caramba. 3 meses sem a gente pagar, achamos que ia ficar 6. Mas não reclamo, não. O cara abriu as portas pra mim. O cara é amigão meu hoje, né? Então, ele chama-se Vila Verde, Luiz Carlos Pinto Vila Verde, né? Quer dizer, abriu as portas para mim, me deu chance de eu estar aí, de eu estar aprendendo, de estar fazendo. E aí ele me contratou, né, como um vendedor e tal, e foi indo, a coisa foi engrenando. E aí eu já, com pouco tempo, eu virei gerente de uns vendedores lá. Em quanto tempo isso, Busato? Eu, com 1 ano e meio, era gerente. E o Né? que plantava? Plantava trigo, plantava soja e plantava arroz. Você não lembra de que tamanho que era essa área? Não, as Nem áreas... tinha essa informação na década de 80, não apurava como apura hoje, não, né? não tinha. Sabia, o cara lá planta... O cara planta 200 sacos de trigo. Era invertido, ele ia pra frente, era da colheita pro plantio. O cara planta, a outra plantava soja, não era pouco, né? A região de Itaú era uma região que plantava até bem. Tinha uns clientes grandes lá, mas eu acredito que eu não consigo lembrar assim de área, o tamanho de área, mas era coisa de 250, 300 hectares, era grande até. Nossa, imagina, a máquina era 6.200, 7.200? Não, antes disso. Era 1000zinho, então. 1000zinho, 80, 40. Cara, era 81, 82, né? Cara, só pra você ter uma ideia, é isso que ela tá falando, tipo, você colher 300 hectares com uma máquina de 13 pés, uma máquina pequenininha. Tipo, um Uno Mille das lavouras. E aí, o cara, 300 hectares, era quase 3. Mas na época não era no mínimo. Na época era o bicho. Na época era Ferrari. 2 semanas. Era o carro. 2 meses. Na época era, né? Que agora... Então, e aí fui vendendo, aí... E essa empresa também tinha a parte de veterinária também. Então, a gente saía para as fazendas, né? Eu vinha para Maracaju, tinha uma empresa aqui que eu revendia para ela, né? Para a empresa, vendia para a empresa. Não sei, vocês são novos aqui, não lembro da Procria, que era aqui em Maracaju tinha uma empresa dessa. Então, e aí eu vendia para eles, e eles vendiam para os pecuaristas aqui, né? Aqui tinha muito pecuarista. Lavoura aqui era pouca, né? Era aqueles antigos que vocês conhecem aí hoje, que estão aí, né? Continua ainda, né? Continua aí uns antigos, né? Porque muitos deles já, infelizmente, já não se deram bem. Porque quando o cara começa uma região, os que começam a região é os caras que mais têm valor. Só que eles, cara, poucos deles se destacam. A maioria vai enfraquecendo, porque eles não têm variedade, eles não têm a cultura, eles não têm a parte técnica, eles não conhecem nada, não conhecem clima, nada. Então aqui começou naquela época, né? Se for ver, os primeiros que entraram aqui foi em 75. Eu falo em 81, 82, então, que eu vinha para cá. Quanto tempo você ficou na região de Dourados daí? 5 anos. 5 anos? 5 anos eu fiquei em Dourados. E o que tiver? Na região toda, eu falo assim, era de Rio Brilhante eu ia até Mundo Novo. Nova Andradina, Maracaju, Jardim, eu ia para toda essa região aí. Tinha bastante vendedores na época, né? Qual que era o carro que você andava na época? É o Fitzinho. O Mille? O 147. O 147, caramba. Depois foi para uma Pampa. Nossa, aí eu evoluí. Aí o negócio Evoluí subiu de nível. Subi de nível, nossa. E o que fez você vir para Maracaju, Busato? Para Maracaju, eu trabalhei... Eu tenho que
eu fiquei um tempo em Dourados nessa empresa, aí eu saí, fui trabalhar, eu trabalhei 1 ano numa agricultora ali de Dourados, né? E aí eu fiquei tomando conta da área dele, aí eu saí para entrar na Bayer. Eu fui funcionário da Bayer. Só que eu vim para Maracaju, na Bayer em Maracaju, né? E aí eu tenho uma história um pouquinho engraçada essa da contratação da Bayer, né? Na época era um pouco diferente, né? Aí eu conhecia o cara, o gerente da Bayer e tal. Você quer trabalhar na Bayer? Eu quero, lógico que eu quero. Então você pega teus documentos, me deu o endereço dos documentos e manda o endereço para São Paulo. Carta. A carteira, cópia dos meus documentos, carteira de trabalho, cópia dos documentos, mandei para São Paulo. Ele me falou como é que era, tal, foi para São Paulo. Foi só os documentos, né? Aí comecei a trabalhar na Bayer. Antes de vir registro, antes de vir qualquer coisa, na época era fácil, não era que nem hoje. Precisava fazer estado de saúde, isso, nada, não precisava nada disso, né? Venha comigo, no caminho eu te explico, era assim. Exatamente. Era só trabalhar. Aí me deram um carro, me deram não, fui buscar em São Paulo. Cara, pensa num gauchinho perdido, né? Nós fomos em 4, buscar 4 Fusca em São Paulo. Você ri, né? Mas 4 Fusca, nossa senhora, era um carrão, cara. Eu de Fusca novo, 0 quilômetro. Já era o seu Busato daí, né? Vim trabalhar na Bayer, em Maracaju. Tá bom. Aí eu vim. O primeiro salário não veio o valor que eu estava combinado com o gerente. Tá bom. Liguei pro gerente. O gerente falou, liguei não, porque na época eu não tinha ligado, perdão, né? Nós se encontramos em Campo Grande e falou, tem alguma coisa errada, não veio o valor combinado. Eu falei, mas não pode. Aí ele falou em São Paulo, não, mas você mandou o documento do cara, ele é técnico agrícola, não é agrônomo. O cara me contratou, não sabia que eu era técnico. Não me perguntou. Então, Ninguém perguntou, não. Ninguém me perguntou, eu também. Cara, eu também não falei. Eu mandei o diploma era técnico agrícola. E me registraram como técnico agrícola. Quer dizer, tá bom. Falou, não tem. Mas ele ajeitou lá, o gerente ajeitou, e aí eu, depois, outro mês já veio como agrônomo, o valor de agrônomo, né? Mas o registro era de técnico agrícola, porque o documento era esse, né? Então. E aí, mas só que aí eu fiquei aqui em Maracaju 5 meses só na Bayer. E eu trabalhava aqui, aí eu fui... Já existia uma Canadá em Dourados, que eu já conhecia o pessoal e tal. Os caras falavam, você não quer abrir uma Canadá em Maracaju? Que ano que era esse aí, Busato? 85. Você tinha recém-chego aqui, então? Eu vim no começo do ano, e aí já em outubro eu já saí. Putz, né, bem logo. Da Bayer. Eu saí e já montei uma filial aqui em Maracaju. Tá bom. Aí eu montei a filial como eu era sócio. Eu tinha 5%. Tá bom, os caras me deram 5%. Só que a empresa não foi bem em Dourados. Tinha Ponta Porã, Maracaju e Dourados. Dourados era a matriz. Ela não foi bem. Principalmente Dourados, que era a matriz onde vendia mais e tal. E ela teve problemas e tal e quebrou, né? Na verdade, entrou em concordata. Entrou em concordata. E aí, o que acontece? Todo mundo entra. Os sócios... Inclusive você. Inclusive eu. Você ganhou um avião caindo. Exatamente, com 5%. Tá bom. Aí, eu vou começar a contar um pouquinho da história até da Canadá. Por que eu tô aqui, né? Aí a Canadá... Só que Maracaju, ela estava bem. Em 87, 2 anos, ela estava até bem já. O nome dela era bom, não tinha problema. E aí eu falei, vou ter que montar outra. Quebrou aquela, né? E aí nós juntamos, nós éramos 4 sócios. Um, que é o majoritário, saiu. Aí ficou um em Dourados, um em Ponta Porã e eu aqui. Gente, nós vamos trabalhar para pagar essa conta. Não interessava que jeito. E aí, cada um na sua região. E nós trabalhamos. Eu montei uma outra aqui. Como o meu nome não podia, eu montei com o nome do meu irmão e mais um amigo aqui que tinha respaldo. Um respaldo grande, que tinha bem financeiramente. Só que ele não me ajudava, ele, assim, a vender. Ele tinha nome, ele me dava o aval. Chamava-se Adir Duarte de Oliveira.
Esse cara falecido já, né? E então esse cara me ajudou muito nesse sentido, né? E aí eu comecei em 87, né? E aí Você perdeu o crédito, mas não, Perdi o perdeu, crédito, mas não exatamente. perdeu a credibilidade. Exatamente, perdi o crédito, mas não. Então os caras em Maracaju estavam beleza. Por isso que o Canadá hoje é com K. Né? Todo mundo pergunta, mas por que é Canadá Eu com K? sempre tive essa curiosidade de perguntar de Porque onde a surgiu Canadá esse nome antes com era K. com C. Era com C, né? E aí até foi a Clarides que me deu essa ideia, né? Nós era solteiro ainda. E ele falou, eu não queria mudar o nome da Canadá, porque estava bem em Maracaju. E aí eu botei um Canadá com K lá. A Clarice desenhou e tal, um Canadá com K. E aí o trem foi embora. Em 2 anos ela cresceu bem. E eu estava sozinho, né? Porque o Adir tinha os negócios dele, né? Mas ela foi indo devagarinho. O Paulinho, que hoje está naquela situação, era funcionário da Canadá, né? O Tião, que era sócio dele da Gripec, era funcionário da Canadá, né? Aí era nós ali, carregava, descarregava. Aí tinha uma secretária que faturava, porque não dava conta, né? Faturava. E era nós mesmo. Nós entregávamos no campo, tudo a gente que fazia. Aí chegou em 87, 89, perdão. Eu já tinha... Estava um tamanho que eu não estava dando conta, né? Eu precisava de mais gente. E aí foi quando eu fiz uma proposta para o Luiz Fernando, que é meu sócio hoje. Ele era funcionário da CIBA, ele trabalhou em Maracaju, ele nos atendia aqui, depois ele foi para transferir para Ponta Porã. E aí fui lá e resgatei o Fernando para cá, e ele veio como sócio. E aí o trem embalou, deu 89, então por isso que hoje tem 3 datas. A primeira data da Canadá, em 85, quando eu comecei, 87, que era... A Nova Canadá? A Nova Canadá, e em 89 que o Fernando entrou. E como que ficaram as lojas de Dourados e Ponta Porã? Aí é que tá. Aí quando nós ficou em Ponta Porã e fomos trabalhando. Só que aí eu, quebradinho, né? Eu tinha um terreno, eu vendi terreno, tudo que nós vendia, tudo que nós ganhávamos, tudo para pagar a conta. Tudo. Tinha uma conta, verdade. Tinha uma conta para pagar. Aí não interessava se o cara de Dourados pagava mais ou pagava menos, né? Hoje os 3 são muito amigos meus, os 2, perdão, são muito amigos meus, né? Muito. E aí, quando foi em 89, aí quitou de pagar. Quitamos de pagar a conta. Ligeiro, até 2 anos. Não, foi. Não, foi. Mas também era assim, era dia e noite. Não tinha. Nós precisava pagar para limpar nome, para começar a sobrar, né? Para começar a sobreviver, né? Então, E o deles também estava enrolado, com certeza. Começar a fazer as coisas no seu nome, que estava no nome de outros, né? Em nome de outros. Eu fiquei um bom tempo usando o nome de outros. E mesmo assim, depois que paga, não sai, você não libera o teu nome fácil, não. Não tem. Amarrado, Tinha problema com a receita, tinha problema com... E aí foi muito tempo, né? Mas, graças a Deus, embalou. E estamos aí. Hoje. Aí essas outras filial fechou. As outras ficaram mais um tempo e fecharam. Aí um em Ponta Porã ele montou outra dele lá também, mas não teve a felicidade assim de desenvolver. Se envolveu mais com lavoura e aí a empresa fechou. Né? Então... Falei de Dourados. De Dourados também ele não teve essa sorte, porque é um cara trabalhador, excelente hoje, né? Meu amigo, meu compadre, né? Hoje ele mexe com outra coisa, né? Também fechou. Então, e nessa época você não se envolvia com lavoura? Não, era 24 horas. Canadá, do defensivo. 24 horas. Semente, adubo e defensivo. Era isso. Acordava e dormia com veneno. Exatamente. Quando que você decidiu, você teve esse insight assim, e falar assim, vou me tornar produtor rural? Como foi essa jogada? Porque todo mundo quer saber como o cara começa a plantar lavoura, né? Assim, que é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil de você entrar. É uma barreira grande hoje para você começar a plantar a lavoura, né? A gente até conversando aqui no backstage, tem um produtor rural que, não sei se foi hoje à tarde, não foi hoje à tarde, estava conversando, o cara começou a plantar 18 hectares de lavoura. E daí, tipo, acho que tava eu e o Netão. E aí o cara pegou e falou assim, pô, 18 hectares? Só isso, cara. Hoje o cara planta 1.800 hectares. Então, mas o começo é muito difícil da lavoura. Como é que foi essa transição?
Não é fácil, não é fácil. Mas eu falo que hoje é mais difícil de começar com lavoura que na época, né? Mas eu também não comecei grande, não. A primeira lavoura minha foi eu e mais 2 irmãos, pra você ter ideia. Nós plantávamos 65 hectares, em 3. Aqui? Aqui em Maracaju. Na verdade, foi lá perto de Antônio João. Era longe. 21,5 para cada um. Não, a área era 65 hectares. Nós plantava 40. Nós plantava 40, né? É que tem 13 para cada um, então. Já começou na soja. Era soja, milho, aí era longe daqui. Dava 100 e poucos quilômetros daqui. Área própria, Renato? Era própria. Esse pedacinho, eu comprei 65 hectares, era própria. Aí depois a gente comprou um pedacinho do lado, aí a gente aumentou, mas foi muito difícil. Isso foi em 92, 93 que começou. E quando você começou, já começou mais estruturadinho ou começou com dívida já também? Não, sempre começa com dívida, não tem. Mas essa pergunta não tem como. Não, é com dívida, é com crédito, né? Não é dívida, é crédito. Dívida vira se você não paga. Exatamente. Se então, não pagou, não. Mas não foi fácil, não. Não é a coisa devagarinho foi. Mas é muito trabalho, mas. Ô, Busato, dentro desse assunto, assim, né, cara, que eu vi que tem uma mística, vamos dizer aí, no meio do agro, que diz assim, que dívida de lavoura só paga com lavoura. É verdade isso? É verdade. É com lavoura. E eu falo que dívida de lavoura de algodão só paga com terra. Vender terra é pior, porque o Alex tá aí, ele sabe o que é um custo de uma lavoura de algodão. Se você perder uma lavoura de algodão, você vai ter que... Olha, é difícil você recuperar. Eu tenho um amigo que começou a plantar algodão aqui em Maracaju. Ele que me contou essa história. Falei, rapaz, primeira colheita eu puxei dinheiro de rodo. Falei, eu vou enricar com esse negócio. Guardei. Cara muito prevenido. Na segunda, já empatou. Na terceira eu devolvi tudo que eu tinha ganho na primeira. Sorte que eu tinha guardado, já parei, nunca mais... Maracaju teve uma fase época de algodão. E vou te falar. Levou gente. Eu acho que tinha uns 8 que plantavam, 6, 7, 8 que plantavam. Eu acho que sobrou 2. Foi quando eu cheguei que estão aí até hoje, que estão aí plantando, viu? Foi quando eu cheguei em Maracaju. Eu quero voltar um pouquinho para trás, porque eu fiquei raciocinando aqui. Como que era a questão da concorrência na época da Canadá? Nessa época aí, vamos colocar na segunda data que você falou, quando a Canadá 89. Canadá. Você vendia, tinha muita gente que vendia direto aqui pro campo, né? Essas empresas, as multi, vendia direto, né? Mas não tinha muita concorrência, mas também não tinha tanta lavoura, né? Uhum. E nem tanto produto. E nem tanto produto e nem tanta praga. Nem tanta praga. Porque que produto que se usava antigamente? Trifluorina, Scepter, que veio depois. 2,4-D? Não, isso demorou. Não tinha 2,4-D porque não tinha plantio direto. Não tinha herbicida. Era grade. Era tudo grade, convencional. Nessa era arado aqui. Arado, tombava terra, né? Mas como matava fedegoso? Gastando? Aí depois veio um produto depois que matava o fedegoso. Virava terra, cara. Antes Não, do plantio direto, eu lembro. virava. Você aplicava... Não era carpina, era o fedegoso era trifluorina e Scepter. Para quem conhece do agro aí, eram esses 2 produtos. Trifluorina para folha estreita e o Scepter para folha larga. Era pouca erva, que tinha pouco mato. E não era resistente, que nem hoje tem. Hoje tem ervas resistentes, aí que é problema, né? Mas a concorrência existia. Aqui tinha 3 empresas e mais a cooperativa, né? E se for ver as empresas, só sobrou a Canadá. Lógico, depois veio as novas, né? Daquela época, sim, né? A Canadá hoje, a Canadá de Dourados, a Canadá daqui é a empresa mais velha do estado. Não tem nenhuma na cidade. De revenda. Porque nessa época tinha apoio rural, por exemplo, mas depois. Depois. Mas apoio ainda assim se desfez, né? Uma antiga que tinha aqui é a Comide de Dourados, que vendia máquinas. Depois ela entrou com defensivos. Então, em defensivos, a Canadá é a mais velha do estado. Que ano que o pessoal da Ciarama começou lá em Ponta Porã? A Ciarama entrou em 90, por aí. Bem depois. Ciarama é antiga também. Eu sei, o Zé Luiz me contou um dia que eles começaram na década de 80, 85, 86, mas não como Ciarama lá em Ponta Porã, lá no Paraná. Lá no Paraná. Isso, ele veio do Paraná. O Zé Luiz veio do Paraná. Ciarama é companhia, não sei o quê. Então foi. Mas no estado, a Canadá hoje é a mais velha. Ô, Busato, mas tô ouvindo tua história aqui muito bacana.
Não, eu tinha ouvido também igual o Xandó, algumas coisas, mas eu não imaginava que era isso aí. Mas quem está ouvindo, com a sua humildade e simplicidade que está falando, a pessoa não tem noção hoje que essa empresa que você está contando aí, hoje é uma das maiores revendas da nossa cidade e até do nosso estado, né? Não, acho que é do Centro-Oeste, né? É do Centro-Oeste? Centro-Oeste. Não, vamos devagar, Xandó. Vamos devagar. Não, mas a eu... gente... Estamos sendo bem sincero aqui. E existe um sucesso nisso aí. Você falou dos devaneios, das dificuldades e tal, mas a Canadá hoje tá louco. Por mais que as empresas grandes de fora, tanto de fora do Brasil, estão vindo e comprando as revendas, assim, com dinheiros astronômicos, a Canadá tá ali e, assim, tá e marcando presença e muito bem, com o nome que você falou. Credibilidade, assim, fora do comum, não tem como colocar num papel, acredito hoje, mensurar, né? Mas qual que você acredita, Busato, que foi o sucesso da Canadá até hoje, assim, Álvaro, foi assim, a veia foi essa, o que você acredita? Cara, a primeira coisa é a dedicação. A dedicação àquilo que você está fazendo. E fazer com amor aquilo, fazer com gosto. Eu até hoje, eu levanto de manhã, cara, eu não abro mais a loja, porque tem o pessoal que vai lá para limpar, que vai antes. Mas eu tô lá todo dia, 7 horas, tô lá, né? Aí os caras falam, mas não precisa. Não precisa. Agora, lá atrás, era antes do que isso. Era abrir e depois fechava. Então, e se dedicar àquilo que está fazendo. Tem que fazer com carinho, fazer com vontade, fazer com aquilo. Não é só pensando em dinheiro, não. Porque o dinheiro é consequência, é depois, né? É fazer para atender bem aquele cara, é para ele ficar satisfeito, para ele voltar de novo, né? Então, e isso é do dia a dia, é no dia a dia, é aquele trabalho que você faz todos os dias. E a outra coisa é falar aquilo. Se tiver que você tem que falar que não para um cara, tem que falar. Não tem jeito, tem que falar, não dá, eu não posso fazer, né? Isso é uma coisa que no dia a dia tem que fazer, né? Às vezes, mas o cara foi muito grosso. Não é ser grosso. O cara não quis me atender. Não é isso, não é? É as possibilidades da gente. Eu posso ir até aqui. Eu sempre falo que o não que você dá para alguém é o sim que você dá para você. Então, fala, é melhor ficar amarelo agora que vermelho depois. Exatamente. Então fala, joga real. Faz parte, né? Isso, em qualquer setor é assim, né? Então... Mas eu tenho que fazer um adendo às palavras do Busato, que eu tive a oportunidade, o privilégio de assistir uma aula de vendas do Busato ao vivo, né? Numa obra maravilhosa que o Busato capitaneou junto com outras pessoas da nossa cidade, que foi a rifa para ajudar algumas instituições, inclusive a Casa do Paulinho. Então, por isso que eu digo que foi uma oportunidade. O cara vendeu a rifa numa mesa, assim, de maneira extremamente habilidosa. Então, você é um vendedor. Como que você se viu e falou, putz, eu sou um vendedor mesmo? Ou foi natural, você foi vendendo? Porque é uma habilidade que você tem de negociação, de convencer, de oportunidade. Naquele dia você aproveitou uma oportunidade. Você não foi lá para vender rifa. Lógico que não, eu fui convidado para ir na fundação, para um outro evento, outro negócio, não tinha nada a ver. E nós sentamos numa mesa dessa aqui, desse jeito, não foi? Foi. E aí conversamos de tudo. Os caras parceiros, os caras gente boa, os caras da antiga, né? Da antiga. Amigos, assim, como você disse. Amigos, né? Companheiros. E aí eu falei, eu vou ter que aproveitar esse momento, não foi? Eu tenho que aproveitar esse momento. O que foi, Busato? Falou, olha, eu estou fazendo isso aqui, essa promoção, esse evento. Contei a história, né? Contei a história para ele. Só que é uma história que foi envolvendo, né? Foi envolvendo. É isso que ele precisa, né? Envolver a pessoa que está junto, né? Para ela acreditar naquilo que você está fazendo. Ela tem que acreditar naquilo, senão... E foi uma coisa assim, essa história é legal, né? Mas ela foi suave, não foi assim forçada, não foi nada. E todos que estavam na mesa compraram, ajudaram. Não foi nem... Eles não compraram para concorrer ao quadriciclo, o prêmio. Não, foi para colaborar. Sim. Isso que foi mais importante, né? Aí saíram de lá os 4, né? Contentes. E eu mais ainda, né? Mas isso, a venda, ela vem com a gente. Falar que eu tenho habilidade para vender, não, é com o
tempo. É com o tempo. Você vai adquirindo isso, você vai falando. E a credibilidade, né? Isso é que vale. Aquilo que você está falando, o cara tem que acreditar que você está falando. A pessoa não compra rifa, ela compra você primeiro. Né? É. Ela compra o que você está falando. Hoje a gurizada tem um nome para esse tipo de história aí. Storytelling. Como é que é? Storytelling se chama isso aí. É a história por trás daquilo que você vai oferecer no final. Porque por que uma Ferrari custa 5 milhões, 6 milhões? O que gasta para montar uma Ferrari? Sei lá, 800 mil, 1 milhão? Por que ela vale? Porque a Ferrari tem toda uma história. Exatamente. É assim, né? a Harley Davidson. Exatamente. Então, A assim, Apple. a história faz toda a diferença, né? E o jeito que você conta ela, muito mais, né? Mas exatamente, tem isso. Então você precisa envolver o cliente, Sim. né? O cliente, ou a pessoa, ou qualquer coisa, qualquer assunto que você tiver que falar, você tem que envolver quem está ouvindo, né? Senão, o cara... E o vendedor, ele vende sem vender, porque tá intrínseco nele, né? Se você não fala, vou chegar que eu vou vender. Não, quando vê, já vendeu. Não, já aconteceu. Já foi. Vocês geralmente dois, o cara vocês pode, dois são... o cara que vende, geralmente, ele faz tudo menos vender. Quando ele tá falando. Mas ele vendeu sem perceber. Ele faz tudo menos oferecer. Esse aqui é o Sabe professor e esse é o melhor aluno da turma. Esse eu cara falo o seguinte, outro. tem que fazer o cara te comprar. É. Não é você vender para ele, não é vender isso aqui para você, fazer o cara te comprar isso aqui. Pode fazer um corte de 2 minutos com essa aula aí. Exatamente. 2 minutos com o Irineu Busato. Vendas e oratória. Tá aí. Verdade. Tá Verdade, dado aí se pra quem for tá pronto. assistindo, cara. Fantástico. Não, mas é habilidade, isso. é. O cara tem que te comprar. Comprar aquilo que você tem, tá disponível para ele. Né? Não é você ir vender pro cara, para vender. Né? Então, e às vezes você surpreende, né? Você surpreende os negócios. Ô, Busato, já que nós tá falando de venda, vamos lá. Se a Canadá hoje parasse de vender, quanto tempo que ela sobreviveria? O Olha, administrativo tá lá, o financeiro tá lá, a expertise tá lá, você tá lá, mas não vamos vender mais. Não vamos vender mais. Nós vamos continuar aqui operacional e vamos atender os clientes, mas não vamos vender mais. Não, mas vou viver do quê? É isso aí. Eu vou viver do quê? Eu não tenho como não... Eu tenho que vender. Eu tenho que continuar girando, né? Se eu for indo, vai acabar meu capital de giro em pouco tempo, né? Então eu tenho que estar envolvido com isso. Uma coisa que eu queria ouvir um pouco de você é desse caminho, Busato, porque de 85 para 2023, não é? Muita coisa mudou. O sistema de produção, os produtos, mas os produtores, mas a Canadá continua lá contigo. Então você atravessou um monte de coisa, Oceano Azul, Oceano Vermelho, Corredeira, viveu, e a tua retidão te trouxe, dentre outras coisas, te trouxe até aqui até hoje. A Canadá tá lá, cara. Sim, tá viva, né? Tá viva, tá se mantendo e tá... E nesse intervalo, que nem você fala, teve muitas. Nós soubemos, a gente sabe, por exemplo, que teve fases da agricultura que foi um fracasso. Teve muita gente que saiu do mercado. E essas pessoas que saíram do mercado, você não lembra mais. Elas sumiram, né? Então, e os caras que trabalharam, os caras que fizeram, mas pegaram uma fase que talvez a crise pegou eles numa fase um pouquinho com dificuldade. Pronto, acabou de levar, de contrapé, né? Então, a gente conseguiu passar isso. A gente sabe, por exemplo, em 93, 94, foi muito ruim a agricultura em Maracaju. 2001, 2002 teve problema. 2012, quem lembra? Você já lembra já, 2012. Chuva, né? Chuva. Eu lembro. 2016 de novo. Água, né? Cara, essas coisas pesadas, teve. E falar que nós não sentimos isso. A revenda ela é impactada, né? Exatamente. O cara te comprou, pegou crédito às vezes com você mesmo, e falar que o cara... fiado, entre aspas. O cara não deu conta de pagar, o cara é veaco? Não. O cara não produziu. O cara não tem de onde tirar para pagar. Não tem de onde tirar. E, gente, tá acontecendo esse ano. E aí você executar a garantia é pior. Você executa a terra do cara, pô, aí que não vai pagar gente, mesmo. Nós estamos em 2023, está acontecendo esse ano. Gente que fez essa lavoura de um custo muito alto, que ela teve um custo alto, e o cara não vendeu o produto. Não, está muito baixo. E está cada dia pior, né? E pegando dinheiro caro. Para tentar recuperar lá na frente. Não, vai subir. E não subiu. O soja estava, falando dos preços de hoje, ele chegou a 170 e hoje ele está 110, 112. Cara, o cara que está com o produto na mão, a conta para pagar, e ele já está pagando o juro.
Literal, está pagando. Cara, a Tá diferença totalmente está muito alavancado, grande. é. Está muito grande essa diferença, E né? o problema não é nem esse, é que o cenário do milho é igual ou pior. Tá aí, ó, você está no mercado, né? Tá aí. E aí esse cara comprou MAP a R$9 mil. É. Hoje tá 3.200, Não, e o cara, 3.300, sei lá. e o cara que Exatamente. comprou adubo pro soja quando tava caro lá para plantar o soja e não travou. E não o preço. travou o... Tá. Nenhuma parte. Exatamente. Porque achou que ia a explodir gente, a R$300. a gente acha hoje ruim o 110 que o Busato tá falando disponível. Pro ano que vem não tem mais R$110. Não tem. É. E a gente sempre vende alguma coisa antecipada. Esse ano tá muito pouco. Você tá no mercado. Nesse mercado, De 2 anos para cá. É porque todo mundo vive de sentimento, né? O sentimento de 2 anos para cá foi o seguinte: eu não vendi, chegou na hora, eu acertei. E acertei bem acertado, no preço. Isso. Então você vem com esse sentimento, pô, você ganhar, não é R$10 por saco, é 20, 30, 40. É Você muito tá expressivo. É quase um saco de milho por saco de soja que o cara tá ganhando. Então, a métrica de 10 anos para trás, o arroz com feijão, o pessoal deu uma abandonada, né, Busato? Sim, sim. E é o que a gente tava falando esses dias no Showtech. O problema não é você brincar com... Como o jogo é muito grande, tipo assim, de ganhar... Eu quero ganhar não só no meu, eu quero ganhar também na troca. Que eu não travei. Então, não travei nada, então eu ganho na troca. Pô, se eu tivesse travado lá atrás 150, eu tinha perdido dinheiro. Tô 190 hoje. Então, hoje o produtor tá brincando com o dele, né? E com o dos exatamente. Que é uma das coisas que eu percebi nos fóruns lá no Showtech, que foi o que o pessoal mais bateu. Ó, quer brincar? Não, beleza, brinca seu. Mas as trocas... E é real. É a real. Às vezes é ruim de ouvir, mas é a realidade. E eu, quando cheguei aqui, 11 anos atrás, eu aprendi isso aí. Trava o custo antecipado e o resto você brinca, entre aspas, mas trava o custo. Isso dá, sei lá, metade mais ou menos. Então você já garante o dos outros. Pois é, mas e hoje o cara fala, vou vender a 110 pro ano que vem, 108, né? Você tá ruim demais da conta, eu não vou vender. Não vou vender. A gente não sabe, os grandes influenciadores aí do mercado falam, vai ser pior, né? O ruim de hoje, amanhã... Vai tá bom. Então, Ou uma seja, dificuldade. Né? Tem um versículo bíblico lá de Eclesiastes que diz assim, que aquele que olha para o tempo não semeia. Porque se você olhar para as condições... Você não planta. Sempre vai estar ruim. Sempre vai estar ruim, sempre vai estar ruim. Porque, por exemplo, se você pega ali no meio do Covid, tava impossível de começar. E tava um monte de gente começando. E era assustador. Agora, se o cara vai entrar agora, tá assustador também. Porque o cara pensa, vou gastar um monte agora. E daí eu não tenho segurança nenhuma de que o preço vai estar bom no ano que vem. Então tá sempre ruim. Por isso que eu falo que hoje, para começar, hoje tá mais difícil que antigamente. Hoje tá muito, o valor é muito alto, né? E a turma deu uma animada, né? Você estava lá na abertura do Showtech, o presidente da ProSoja trouxe o dado desse ano. O MS cresceu 200 mil hectares em área no ano mais caro da história. Sim. Eu costumo dizer isso, que o agricultor, ele é entalhado na perseverança. Porque ele não olha pro tempo, ele planta. Mas você não acha que esse crescimento não foi... e aí eu posso estar falando bobeira aqui, mas é um sentimento que eu tenho, que não foi reflexo da ganância? Eu acho que sim. Porque eu vejo assim, que naquele período ali, na virada do Covid, teve muita gente que ganhou muito dinheiro. Então teve muita gente assim, que o cara andava numa caminhonetinha velha, no outro dia apareceu de Dodge Ram. E com isso arrasta o sentimento de muita gente pensando assim, não, aqui que eu vou enriquecer. Sim. E aí, tipo assim, abre área pra todo lado e o cara pega... Como aconteceu, a gente viu gente pegar a renda aí de terra que com valores 100% irreais. Que, tipo assim, não tem como o cara trabalhar. São Gabriel do Oeste, 29. 29. Como que o cara trabalha com isso, cara? Então, tipo assim, o que é o sentimento, qual que é a percepção que eu tenho, não estando dentro desse negócio, mas a percepção que eu tenho de negócio é que essas pessoas são levadas pelo sentimento puramente de ganância, cara. E eu concordo com você no sentido de que, na minha opinião, o produtor se animou pelo preço de venda e esqueceu do preço do insumo. Também. Que subiu muito. E aí o insumo estava caro. E aí, mas hoje ele começa a se adequar. Sim. Ele está começando a se adequar. Corrigindo. Hoje está corrigindo. Só que tem coisas que não vai corrigir. Que não vai. Terra. Prestação de serviço. Não consegue. Não volta mais. Não volta mais. Juros, tá difícil. Então, o serviço, a mão de obra operacional, isso não volta. E é 50% do custo da operação. O preço da operação não volta mais. Eu fico pensando nisso, isso, na realidade, sim, de uma maneira global.
tudo ficou mais caro. Para baratear, e assim, eu vejo que falta muito a percepção das pessoas nisso, sabe? Tipo assim, as pessoas reclamam, tá tudo caro. Mas para baratear, alguém vai ter que quebrar. A realidade é essa. Para ficar mais barato, alguém vai ter que morrer no meio do caminho. Só que eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho uma coisa que eu falo sempre, né? O agricultor quebra. Você vê direto, o agricultor quebrou. A agricultura não quebra. Não. Sabe por que ela não quebra? Porque aqui onde é que tem um agricultor que quebrou, vem outro e planta. Aquela frase então, da perseverança, eu não terminei ela, que era o seguinte, vocês já devem ter visto um ponto comercial escrito aluga-se, passa o ponto. Vocês já viram alguma fazenda escrito isso? Não dá tempo. Porque antes do cara colher quebrado, o vizinho já pegou. E é o seguinte, o cara, que nem você falou, é ganancioso, mas é o seguinte, o cara que plantava 200 hectares, ele não pode ficar com os 200 hectares. Não viabiliza, né? Não vai viabilizar, então ele vai para 300, vai para 400, porque lá atrás, 200 hectares você vivia muito bem, há 7, 8, 10 anos atrás. Hoje não vive mais. Então o cara tem que crescer junto, tem que ir aumentando. Isso é automático. Ainda mais o lavoureiro, que é só lavoura. Agora o empresário já é diferente, né? O cara migra um pouco a pecuária, igual a gente estava falando aqui, né? É um pouco lavoura, tem uma empresa. Ou seja, Busato, cada vez mais, a agricultura não é para amador. Não. E nem para aventureiro. Quando você me perguntou como é que foi... A gente tem que ir se aperfeiçoando. Também no comércio, também tem que ir se aperfeiçoando. A agricultura, as técnicas estão aí. A gente vê a fundação, quanta técnica nova que tem. Você produzia 40 sacos, depois 50, 60, 70, 80. Teve gente esse ano com média de 80. Quando eu entrei na corretora, eu comprei milho a R$9 o saco e soja a R$19, R$20, R$21. Eu lembro de milho a 13. O agricultor vivia, 12, vivia, né? Vivia. Sim. Teve uns percalços aí dentro. Sim, se comprava terra naquela época. 2005 chegou R$9 o saco de milho, né? Então. Chegava no boteco e dava 2 cervejas e um saco de milho. Cara, eu lembro uma vez que estava tipo assim, R$11 o saco do milho. A Cargill na época saiu com a condição R$11,50. Os caras compraram tudo que tinha de milho no estado com 50 centavos a mais. Eles chegaram, a gente tem uma condição diferenciada, porque na verdade, a história que vinha era 5%. Eu lembro. Exatamente. Você lembra? Era 5% Os caras iam nas lavouras tirar pedido da quantidade de sacos que os caras iam fazer. E eram uns tardalhaços. Mercado. Então, claro. Como muda, né? Busato, seguinte, cara, como a gente estava conversando aqui no backstage, né? Que eu disse que eu já admirava a sua história sem conhecer, hoje eu estou tendo a oportunidade de conhecer um pouco melhor, claro, né? E por 35 anos de casamento, cara, qual que é o segredo para manter esse casamento vivo, saudável e feliz? Porque muitas vezes as pessoas atingem essa métrica, esse tempo de casamento, mas não estão mais felizes. Estão só lá tolerando um ao outro. Como que é o que o Busato falaria desses 35 anos de jornada aí juntos com a Clairtz? Eu vou falar que é uma parceria que a gente tem. Lógico que tem amor nisso, senão não, né? Ela tem o trabalho dela, eu tenho o meu. A gente só se encontra de noite, né? Então, e assim, cada um no dela, não se mete não se mete no outro, não se mete. E aquele carinho, tem um carinho especial para aquela pessoa, né? Por exemplo, falar da Clarice, a Clarice é uma pessoa que trabalha muito. A Clarice trabalha muito, vocês conheceram ela aqui, né? Não tem hora, não tem... E sempre foi assim, sempre foi. E eu, mesma coisa. Então, agora, tem que ter uma reciprocidade, tem que ter um carinho, tem que ter uma tolerância. Falar que tudo é mil maravilhas, não é. Mas tem que ter uma tolerância, tem que ter... Rapaz, e aí vem os filhos, aí envolve... Aí quando se fala em família, aí a coisa muda, né? A coisa muda, é tão gostoso, tão bom isso. Né? E essa história de que avô é pai com mel, é verdade isso aí? Ah, isso é verdade. Nem pensou pra responder. Louco, não. Nem Filho é pensou bom, nenhum. filho é bom, mas neto é melhor, viu? É coisa de louco, tá louco? Né? Isso é excepcional, né? Não tem... E a gente, graças a Deus, tenho 4 netos, né? Então, se dá maravilhosamente bem.
Então, é um colosso, é uma coisa assim especial. O que você faz para os seus netos que você não fazia para os seus filhos, assim? Porque no filho a gente é mais rigoroso, daí no neto diz que você... Lá em casa, a minha mãe fala, eu tô aqui para estragar o filho de vocês. Então, Depois arrumar, vocês quando chegar em casa, vocês arrumam. Então já viu como é que é a casa do vô e da avó. Mas eu já não sou tão assim, não. Eu sou meio rígido, até com os netos, viu? Legal. Até com os netos. Não, tem coisas que pode, tem coisas que não pode. É lógico que filho... Podia menos, né? Então, é coisa que a gente faz, assim, no dia a dia. Os filhos eram assim... Por exemplo, meus filhos não tinham presente, um lançamento de um brinquedo, meu filho, não, nunca tiveram isso. Não, vão esperar, vai baixar o preço, né? Vai baixar, negociar, tudo era negociado. Soja tá muito barato. Nada, mas então eles falavam, quando eu dava um brinquedo, mas você já é ultrapassado, né? Hoje com os netos não, é diferente. É um pouco diferente também, não é muito, também não pode se dar tudo, né? Não pode, eles não podem ter tudo na mão, não pode ser. Eu, pelo menos, eu acho que não pode. E engraçado, né? Eu tava no Showtech lá na quinta, eu vou contar a história rapidinho. Claro. E aí, tava dando uma entrevista na rádio, meu celular começou a vibrar, eu olhei no relógio, falei, cara, começou a me mandar vídeo. Aí acabou abrir, no encerramento do Showtech, filmando meu filho, com 7 anos, vendendo água no parque para comprar uma caneta na Fendt. Ele foi lá, viu o preço, R$30, foi lá no stand da fundação, pegou copo d'água e saiu vendendo no parque. Daí ele juntou R$16. Foi lá na loja, não deu o dinheiro, tinha uma mulher lá que eu até agora não conheço, ela falou, não, pode vender a caneta que eu vou pagar pro menino. Aí ela fez um pix, pagou e levou a caneta embora. Então, cara, eu não dou também, meu pensamento é igual, não, bichão, junta teu dinheiro, cadê tua mesada? E de torrar já o dinheirinho dele, né? Tava sem nada, deu o jeito dele, 7 anos. É uma maneira deles dão valor para isso. Isso é criação, né? Eu tenho histórias, por exemplo, eu tenho umas coisas. Meus filhos sempre trabalharam. O Henrique, o mais novo, foi trabalhar de garçom com 12 anos. E ele quis ir. Trabalhava de garçom. Os caras falavam, Deus, onde é que se viu? Filho do Busato, com 13 anos, trabalhando de noite. Mas ele ganhava R$5 por noite. Né? Ele queria, rapaz, não tem. E tem como vontade... se fosse ofensivo o cara trabalhar. Mas isso é um problema cultural que a gente tem. Tipo assim, parece que filho de rico não pode trabalhar. Tem que ser o trabalho dignifica o homem, independente dele qual seja. Às vezes o que ele vai aprender com você não aprende igual com o outro. E, cara, sei lá, é difícil. A gente também que começou, fui garçom, inclusive aqui em Maracaju, quando na época do Barnabé era vivo ainda. Quando eu cheguei aqui em Maracaju, o primeiro serviço meu foi fazer uma diária com o Barnabé. Ganhei as contas no primeiro dia, mas tudo bem. E é um negócio assim, tem coisa para você aprender a lidar com pessoas mais do que um garçom? Não tem. Nossa, não tem. Você aprende duas coisas, aprende a lidar com pessoas e aprende a servir, que você vai usar isso pro resto da vida. Tem coisa mais valiosa que isso? Tem. Rapaz, eu tenho uma história, por exemplo, meus filhos, por isso que eu sempre falo que eles nunca ganharam as coisas assim. Eles estudavam em Campo Grande, os dois. E não faz muito tempo, não. Aí, precisa disso, foi indo. Aí dava. Chegou uma hora, eu falei, faz o seguinte, sentou os dois, faz a relação daquilo que vocês precisam durante o mês. Tudo que vocês vão gastar, tudo. É comida, é a gasolina, é o apartamento, que vocês tinham um apartamento lá, tinha que pagar o condomínio. Desde roupa que você precisar, você põe no papel. Eles foram relacionaram tudo no papel. A escola, tudo. Né? As festas que vocês tinham que ir, lógico que para mim eles falavam menos, né? Não falavam tudo das festas. Tá bom, relacionaram. A hora que relacionaram, eu peguei aquele valor aqui. Quanto é que deu? Deu tanto. Eu tenho até hoje guardado a relação deles. Eu tenho até hoje. Que ótimo. Tá lá guardado. Eu vou dar 20% a mais para vocês. Eu deposito todo dia primeiro, tá na conta. Nossa, eles acharam o máximo aquilo, né? E me esquece também, não me liga. Tá bom. E foi. 1 mês, 2 meses, 3 meses. O que aconteceu? Se endividaram. Não. Eles começaram a ir para a faculdade, começaram a ir com um colega, ou então chamava outro colega, ajudava a pagar a gasolina. Olha aí. Começavam assim, eles não iam mais sozinhos, os dois no carro. 3, 4 carros no carro. Ou no outro dia eles iam com outro. E foram revezando, eles foram economizando, precisavam de ir na festa. Aí eles tinham uma empregada. Não, falaram para a mãe dele, não precisa de empregada direto, todo dia lá em casa, a gente não come todo dia em casa, 3 vezes por semana.
Tá bom. 2 vezes por semana. 1 vez por semana. Vai economizar. Acabou. Era valor. Era uma maneira que eles... Mas nunca, a não ser que tivesse alguma coisa extra que estava fora. Eles se viravam com aquele valor. Acabou. Excelente. Né? E com isso eles aprenderam a dar valor. Isso aí. Você pega qualquer um deles, o Eduardo, o Henrique, ou a própria Fran, né? Eles dão valor a qualquer dinheiro. Né? Não tem... E isso é bom para eles e é bom para a gente também. Né? Busato, deixa eu te perguntar. Qual que é a sua idade hoje? 64. 64. Vamos lá, então. Vamos avançar no tempo, né? Vou fazer aquela pergunta que o Alvo falou aí. Então, 64, vamos avançar 20 anos aí. O Busato tá com saúde, tá lúcido, tá produzindo ainda. Ele vai cedo lá na Canadá. 7 horas tá lá. 7 horas tá lá. Chimarrão com a turma. E aí, o Busato resolve assistir esse podcast aqui de novo com sua família, com seus netos, né? Bisneto, quase. Bisnetos, quem sabe, né? O que o Busato diria pro Busato daqui 20 anos? Busato falava pro Busato. Isso. É um recado que você tá dando pro seu eu do futuro. Olha, ainda bem que você trabalhou bem lá atrás, você educou teus filhos, né? Educou tua família e você se educou. Que também não adianta só repassar isso, tá? A gente também tem que fazer. Ainda bem que hoje eu tenho meus filhos comigo, né? Vamos por lá na frente eu vou falar isso, né? Eu tenho meus filhos comigo, né? E um trabalho que eu fiz que está sendo recompensado. Bacana. Uma semente enterrada, né? Exatamente. E frutificou, e muito bem, se frutificou e multiplicou, né? Porque essa é a maior dificuldade. Às vezes a gente só frutifica. Você frutificou e multiplicou. Essa é a ordem do ser humano. Cara, eu achei muito legal que ele falar que, além de educar os filhos, ele se educou. Pra mim foi a melhor parte, cara. Porque, tipo assim, não escapa de ninguém, do mais rico ao mais pobre. Se Não. o cara quiser se desenvolver, ele tem que se educar. Ele tem que olhar pra si mesmo, olhar pra dentro dele e falar assim, cara, aqui assim eu não sou um vivente muito, muito bom, não. Então aqui eu preciso dar uma erguida na moral. E assim o cara vai passando os anos e aí o cara já não é mais o cara que ele era 20 anos atrás. E não é mais o cara que ele vai ser daqui 20. Então, se educar, putz, e não é todo mundo que pensa nisso aí. Não, pelo contrário, né? As pessoas depois de uma idade, não sei ainda qual é a referência, mas vejo 50, sei lá, o cara fala, não mudo mais, eu não mudo mais, eu já sou assim, eu já... Aperta o botão vermelho Não, eu sou assim, eu sempre fui assim, eu tenho que ser assim. É não, assim mesmo. não é. A gente tem que ir se aperfeiçoando, tem que ir entrando no ritmo da vida nova. Porque a vida vem mudando, né? A vida vem mudando. Não é a vida da idade, não. O convívio muda, a maneira muda, né? Então, você tem que estar dentro daquilo. Você tem que estar sempre moderno, vamos supor, né? E provavelmente uma das coisas que te trouxe aqui foi essa flexibilidade, né? Isso quer dizer, a mesma evolução que você teve dentro do teu negócio, você teve dentro da tua cabeça. Sim. Não, na verdade é o inverso, né? A tua cabeça que levou fez o tudo negócio. junto, a família, os negócios, os filhos. Eu Legal, quero perguntar mais, Busato, o que seria o seu hobby hoje? Uma coisa que você faz fora do trabalho que você gosta de fazer muito? Essa pergunta Trabalhar mais. Quer ver? é difícil. Você sabe por quê? O Eduardo, meu filho, já me fez agora, há pouco tempo me fez essa pergunta. Pai, qual que é teu hobby? Eu não tenho. Eu não pesco. Eu não jogo. Eu passeio, vou viajar porque a Clarice gosta. Então eu acompanho. A parceria. Porque falar que eu gosto de ir numa praia, vou ser sincero com vocês. Não. Vou fazer uma pergunta mais... Eu não bebo. 100%. Esse negócio O que você faz domingo? Como que é o domingo do Busato? Acorda... O meu domingo é o dia que eu ligo a televisão, para vocês terem uma ideia, viu? De manhã eu assisto grandes empresas, Pequenas empresas, grandes negócios. pequenas empresas de negócio. Faz aquela sequência da Eu Globo. tô ali, aí tem o Globo Rural. Toma um chimarrão. Toma um chimarrão com a Clarice ali e tal. Ali já tá na hora de ver onde é que tá os netos. Né? Ali ver onde é que tá os netos, legal. né? Então, aí a gente almoça, faz um churrasco, ou é lá em casa, ou na casa da Fran, ou na casa do Eduardo, porque o Henrique não tá lá no Piauí, né? Então,
Eu tento não ir para a lavoura nesse dia. Faço uma força para não ir, porque é domingo. Mas no sábado eu vou, é o dia que eu vou para a lavoura, né? Não me pega quase na cidade no sábado. Né? Só se tiver algum compromisso. Então é isso que eu faço. Agora, falar que eu tenho um hobby, e eu vou falar uma coisa, eu tenho que admitir que isso é errado. Mas eu não consigo achar, né? Então, gosto de ir para a fazenda, eu gosto de ir para a lavoura lá. Então vamos mudar a pergunta. Pegar a caminhonete, sair para ir ver como é que está no lugar, para ver na outra área, para ver um gado, para ver uma coisa, isso eu gosto. Vou mudar a pergunta, Xandó, então. O que você mais gosta de fazer hoje? Ir pra lavoura. É trabalhar mesmo, ir para a lavoura, aquilo que ele falou, de ir para a lavoura. Rapaz, isso é uma paixão. É um prazer. É uma paixão. É muito bom. Eu tenho essa leitura que o agricultor, ele é um ser profissional diferente, né? É claro que eu gosto do que eu faço. É claro que mas eu não vou domingo para a Fundação MS. Eu não vou, né? Porque, eu tenho minha família. O agricultor... Vai sim, que esse domingo estava lá. O agricultor... Ele leva a família. Eu fui com a família. O agricultor, ele mistura o negócio com a paixão. Ele é apaixonado pelo que ele faz de uma maneira diferente da gente. Você gosta do que você faz, você... Mas você não vai lá no teu cliente mexendo na máquina domingo porque você gosta. Eu vou, eles me ligam. Não, e eu não vou. Não, cadê você? O agricultor, ele é apaixonado pelo aquele negócio. Não, e eu não vou até no domingo porque a Clarice não gosta. A Clarice não gosta, tem que admitir, ela não gosta de ir para fazenda, não é a praia dela, né? Mas se ela gostasse, eu acho que eu pegava ela e ia para fazenda, né? Também eu pegava os netos. É diferente, o agricultor é um ser diferente. Então, bora lá. Ora, muito top essa conversa, mas a gente tem uma última pergunta aqui. Se você assistiu algum episódio até o final, você vai saber qual que é. Que é o que nós do café, a nossa gangue aqui, a gente mais gosta de fazê-la e ouvir. Que é a pergunta de quem é Busato? Quem é o Busato? É um ser que está aí no mundo para ajudar e ser ajudado, né? Porque não é... A gente fala o seguinte, tem as pessoas importantes na vida da gente. E a gente tem que ser importante para as outras. Agora, é o que eu tento ser. Ser para alguém uma pessoa útil e importante. Então, eu falo que é isso, não tem quem é, né? Caramba, bem objetivo, hein? E assim, pelo que eu entendi do início até o final, Busato, tanto do começo até o final, quando você começou a falar que você ficou 90 dias trabalhando, hoje não existe isso aí mais. Hoje não. Não, sabe por quê? Porque as pessoas querem ganhar antes de trabalhar hoje. Meu sogro, ele fala um negócio muito bacana, que hoje ninguém mais quer serviço, né? O povo quer emprego, Só né? emprego, né? Então, se você partir desse pressuposto do início que ele começou com a resposta de agora, você sempre serviu as pessoas, independente do resultado final. Mas quando a gente faz isso dessa maneira, o resultado final, ele vem. Ele é compensador não só financeiramente, ele é compensador do quê? Estou semeando, eu vou colher um dia. Você semeou 90 dias na vida do seu primeiro patrão, às vezes sem a intencionalidade, mas você, como tudo na vida, a gente vai colher. Então, o seu resumo para mim foi que você é uma pessoa que gosta de servir as pessoas, desde o início, pelo jeito. Não tem dúvida, isso faz bem pra gente, né? Quando a gente faz o bem, a gente se sente bem. Então, e você falou de novo dos caras que me deu a chance de 90 dias, mas eu agradeço esse cara, nossa senhora, não tem... E quando se fala em trabalho, mostra o teu trabalho, né, para depois você cobrar. Primeiro você faz. Primeiro. Entrega. E outra, se você está contratado para fazer 100, faça no mínimo 100. No mínimo 100, né? É o mínimo que você tem que fazer. É obrigação tua, né? Dali para frente, se aquilo que você está entregando é alguma coisa a mais, né? Então faça alguma coisa. E eu acho que isso aí em todos os setores é assim. Todo trabalho. Até em casa, né? Até em casa. E eu tenho certeza que você também retribuiu isso para muita gente, né? Você também ajudou no sentido de dar chance de oportunizar para muita gente. Muita gente. É lógico que das vezes a gente faz isso
sem perceber. Sim. O cara lá atrás que me deu essa chance, também ele estava falando, eu não estava nem percebendo, mas para mim era bom. Então a gente faz isso. Um estagiário que está lá na Canadá, por exemplo, para ele é muito importante aquilo ali. Da vez para a gente é mais um que está passando. Mais um. Isso vai mudar a vida dele. E quando a gente começa a crescer, eu sempre falo, a gente começa a crescer um pouco, começa a ter muita gente, você perde um pouco o contato. Isso aí para mim, eu sinto muito isso. É muito ruim para mim. Perder aquele contato daquele cara para saber a história dele. Você já não conhece mais todos os funcionários, não sabe o nome. Eu sempre falo, eu falo o seguinte, quando a gente conhece a história do cara, você dá muito mais valor para ele. Verdade. Muito mais valor, né? Então você conhece ele do perfil dele, você conhece tudo, então ele tem um valor maior para você, né? Álvaro, essa foi a sua consideração que você deu? Sim. Tamioso, consideração do app aí? Cara, eu achei muito legal. Porque, na realidade, eu nunca tinha tido contato com os dois filhos do senhor. A gente, quando era adolescente, a gente tinha mais contato. Hoje em dia, eu perdi contato com os dois. Inclusive, eu achei que só pra você ter uma ideia, eu achei que o Henrique é o mais novo, né? Mais novo. Eu achei que o Henrique tava pra Austrália ainda. Só pra você ter uma ideia de como que eu tô perdido na linha do tempo. Mas, assim, eu achei muito legal. Cara, o que o senhor falou da questão de se ensinar, de se educar, de ajudar e ser... Cara, quando você falou assim, não... Quem é o Busato? É uma pessoa que quer ajudar e ser ajudado. Cara, isso é muito legal. Porque a maioria das pessoas chega num patamar, num nível da vida, onde a pessoa consegue um sucesso financeiro, um sucesso intelectual, alguma coisa nesse sentido, que a pessoa ela chega num ponto que ela pensa que ela não precisa ser mais ajudada. Porque, tipo assim, não, mas cara, eu já conquistei tudo isso aqui, agora, né, eu posso só ajudar. E é legal você ter a possibilidade, você estar numa posição de você poder ajudar os outros, mas, cara, você ter a humildade de entender que você também precisa ser ajudado é muito bonito, é muito legal. Então, assim, parabéns por isso, parabéns por essa mentalidade que eu vou falar pra você, é muito difícil de achar, mesmo nas pessoas mais velhas, que acontece com uma maior intensidade. Hoje, na galera da minha idade, é 10 vezes mais difícil, né? Porque a galera entrou num hiato de que o mundo tem que me servir, né? O pessoal ali dos 30 para baixo, dos 20 para baixo, eu diria que ainda é pior, que o mundo tem que servir a gente, e você tá aí provando que é totalmente o oposto, né? Que o mundo tem que servir a gente de fato, mas antes da gente ser servido pelo mundo, a gente tem que servir o mundo. Tem uma história que eu tive um cara que me falou um dia, falou, quem que é a pessoa mais importante para você? Aí eu virei para ele e falei para ele, sou eu, né? E o cara me ensinou que não é. Eu não sou a pessoa mais importante para mim. A pessoa mais importante para mim é quem está contigo. É o próximo. É o próximo, é o cara que você sempre precisa do outro. É o outro. Você não é nada sozinho, você não é nada. Desde para ser fecundado, você precisou de duas pessoas. Na hora de nascer, você precisou do pediatra. Na hora de ser trocado, você precisou de alguém do teu. Até hoje, você precisa de um outro. Você precisa da outra pessoa. Você precisa... Ninguém vive só, não tem jeito. Então, o outro é o mais importante na tua vida. E sabe onde a gente aprende isso aí? É um mandamento. O primeiro e o segundo mandamento não tem nada a ver com a gente. Quando você lê ele, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma. E o segundo mandamento ama o teu próximo, como a ti mesmo. Nem o primeiro mandamento tem a ver com você, nem o segundo. Entendeu? Só quando você faz os dois, converte para você. Não tem dúvida que o outro é muito mais importante que E até que quando encerra os seus dias, né? O outro vai carregar o seu caixão. Tá aí, ó. Não tem como você carregar o seu próprio caixão, né? Porque você tá morto, né? Mas Faz bastante sentido, cara. Obrigado pela explicação. Mas dá pra ir morrer no cemitério, né? Ainda assim alguém vai precisar. Exatamente, cara. Então, obrigado, Busato. Foi muito bom, cara. Assim, pra mim foi bem interessante mesmo. Como eu falei, às vezes a gente passa conhecendo tantas pessoas aí na vida e não sei se felizmente ou infelizmente, porque quem sou eu pra julgar, né? Mas tem muita gente bem-sucedida aí que tem uma mentalidade bem ruim. Então é legal conhecer pessoas bem-sucedidas que têm uma mentalidade assim que eu acho que é a mentalidade que leva o mundo pra frente, de fato. O mundo como ele deveria ser. Porque, na minha visão, qual que seria o melhor dos mundos? A gente conseguir viver em plena confiança com todo mundo que tá ao nosso redor.
Seria o melhor dos mundos. Porque quando você fala de plena confiança, o que você quer dizer? Quer dizer que o cara que você contratou para cortar sua grama, você sabe que ele vai fazer um bom serviço. O cara que... o médico que vai te operar vai fazer um bom serviço. Porque é plena confiança, todo mundo tá confiando em todo mundo. Então, e eu acho que pra gente atingir alguma coisa próxima disso, é com esse tipo de mentalidade. O tipo de mentalidade de desenvolvimento é pessoal. Quer dizer, para eu ser melhor para os outros, eu tenho que ser melhor para mim. Eu tenho que ser um cara que melhora a mim mesmo para que os outros usufruam disso. Para eu conseguir ajudar, antes eu tenho que ser ajudado. Então esse tipo de mentalidade é a mentalidade que... E não é à toa que você tá onde tá hoje. Então, obrigado por compartilhar isso aí com a gente, cara. Boa. Ah, Alex Meloto, considerações finais. Tô embasbacado. eu- Porque toda vez que a gente senta aqui, ou na cadeira de Osmar Neto, que tá ali nos bastidores hoje, ou do Tamioso, ou do Álvaro, é um aprendizado imenso. Né? E hoje não foi diferente. Pelo contrário, o Busato, todas as vezes que referenciou sucesso, usou a família. Não é? E tem gente que atinge o sucesso financeiro, como você falou, Thiago, e se protege, não é? E se blinda pelo sucesso financeiro. E o Busato disse muito bem, várias vezes, né? Sucesso, a família, os filhos, os netos. O que você faz domingo? Os netos. Você viu quantas vezes você retorna a tua referência como uma família? Então, mostra um conceito de sucesso que, especialmente no meio agropecuário, que é um meio de cifras altas, né? Tudo é muito caro, tudo é muito dinheiro. Muitos esquecem disso aí, que você é o teu domingo, o dia mais importante da semana. Eu perguntei, você respondeu o que você faz. E no off falou aqui antes de começar. Aquela festa estava muito boa, porque só tinha família, tinha tudo era família. É verdade. Tinha carrinho de bebês, então tudo converge. E o Busato, você nem sabe, mas a gente tem um amigo em comum e você é uma referência pra ele. Depois você manda o episódio pra ele, vou mandar um abraço aqui pro Éder Campos. Que é seu compadre. Éder Campos. Você é um cara que eu tenho um carinho, a gente sempre se encontra, fala de você, meu compadre. Eu falei, Éder, você vem em Maracaju, não me liga e tal. E ele sempre fala com muito carinho de você, e hoje a gente vê o porquê, né? O porquê das pessoas se aproximarem, né? Pelos valores, né? A gente fala muito isso aqui, né? Infelizmente, eu vou te dar uma notícia. O Éder Campos, no sábado, perdeu o pai dele. Puxa. Sábado, ele estava vindo para Maracaju, com a mala pronta, com a família, Que porque é compadre da gente, a Sim. Jaque, ele, né? Sou padrinho do filho dele. Ele falou, Busato, eu não vou poder ir para Maracaju. O que aconteceu? Ele falou, não, vou mudar a mala, tirar a roupa de festa, porque tinha uma festa aqui, tirar a roupa de festa e vou para São Paulo, que meu pai faleceu. Então, eu tenho um carinho muito grande pro Éder. A gente tem, né? Eu, a Clarice, né? Então, muito grande. Mas quando você fala, por exemplo, o Busato é de família, mas eu tive uma escola. Eu tive uma escola. Meu pai, minha mãe, tem uma referência. Então, se eu fosse diferente, que nem vocês falam, se eu fosse diferente, eu seria uma ovelha negra. Porque eu falo, a família nossa, todos eles. Então, porque a maneira com que nós somos criados, desde os meus avós, é uma coisa de família mesmo. Família mesmo. E você não conhece de outro jeito? Não. Você foi igual a gente tava conversando. Pra mim é normal. Pra mim é normal. É normal isso. É história nossa, é assim, felizmente, né? Isso é bom. Então, Isso é muito bom. né? E aí? Busato, as minhas considerações finais é o seguinte, hoje eu estou de frente com uma pessoa que me surpreendeu pela simplicidade e fácil acesso. Porque quando eu cheguei na tua loja lá, tipo, existem outros ambientes que você precisa ser anunciado, você precisa se marcar uma coisa. E eu fiquei extremamente surpreso, no bom sentido da coisa, como eu fui recebido lá. Eu falei, cara, não tô nem acreditando. Porque eu vim para Maracaju desde 98, né? Então, eu conheço a sua história há bastante tempo. Então, era difícil para mim acreditar que o Busato era tão acessível assim. E fiquei surpreso no bom sentido. Quando fui te fazer o convite, falei, cara, acho que vou ter que vender o café para ele. pro cara... Vender pro vendedor. Cara. E aí passava isso na minha cabeça. Como que eu vou vender pro vendedor? Isso, né? Mas graças a Deus a gente já tinha um ponto de apoio, né? Que era a Clarice, né? Então, ela ajudou a fazer o meio de campo. E eu tive a felicidade de estar aqui nesse dia hoje, aprendendo, ouvindo, de uma pessoa que colocou em prática princípios que eu acredito que é o princípio bíblico. E, como eu disse lá no livro de Eclesiastes, tem um versículo que diz assim: lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias você vai encontrar ele. Ou seja,
quem faz mais do que é pedido, uma hora recebe mais do que merece. Então, para mim, hoje, se eu tivesse definir você em algum termo, algo, uma frase ou alguma coisa, é alguém que sempre entregou mais do que foi pedido. Se era para entregar 100, eu acredito que o Busato tinha uma balança de entregar 150%, 200% do seu melhor. Então, tive o privilégio de estar com alguém aqui que sempre entregou mais do que foi pedido. Por isso, você é o Busato. Né? Parabéns por ser o Busato. Tá bom, obrigado pelo convite. Eu acho que tudo isso que você falou, esse acesso ao Busato não é tão difícil, não. Não é. Para quem conhece, você entrou no escritório lá, a porta da sala está aberta. Sempre. A não ser que eu tenha que fechar por algum motivo e tal. Mas senão está sempre aberta. E está aberta para todo mundo. E como ela está no centro, entra todo tipo de gente. Né? Então entra, acabou. Eu quero falar com o Busato, às vezes não faça nem pela secretária e entra lá. E eu atendo. É normal isso. Tá bom? Curtiu estar com a gente aí? Muito, muito. Achei que fosse mais difícil, foi muito bom. Tem gente que chega aqui só frio, fala, gente do céu, o que vocês vão perguntar pra mim? E no final, o pessoal, graças a Deus, até hoje sempre dá o feedback, é muito mais tranquilo do que a gente imagina. Não, muito mais, sem Vou dúvida dizer, Busato, nenhuma. que é muito mais difícil pra gente, às vezes, do que pra quem tá sentado aí, porque a gente olha uma referência, né? Um cara com uma história. Você, pô, isso aqui você tem que ter, no mínimo, uma pergunta inteligente, né? Mas, o Alex, cada um tem a sua história, cara. Cada um tem... Se for contar a tua história, você tem uma história 10, o outro tem história, né? Então, são histórias diferentes. Cada um deles tem a sua história, né? Então, as histórias mais longas, mais curtas, mais legais, um pouco mais sofridas, mas tem uma história. E eu sempre falo, quando a gente conhece a história do outro, a gente começa a acreditar mais nele, começa a gostar mais, começa a dar mais valor à pessoa. Né? E quem quer encontrar o Busato aí nas redes sociais? Você tem rede social? A gente também não manda e-mail, não. Ele vai passar o telefone fixo. Quem quer conhecer o Busato, tem que ir lá na Canadá. 454. 454. Quem quer encontrar o Busato, vai lá na Canadá tomar um café com ele. Marca um horário lá, né, com a secretária. Tem uns que não passa nem pela secretária. Ou assiste Café Brothers agora. Agora é o Café Brothers. Pode chegar, não tem problema nenhum. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. De coração, meu. Gratidão. O que o nosso convidado merece? Uma salva de palmas, né? Então, pessoal, estamos encerrando. Então, você encontra o Café Brothers aí no Instagram, no YouTube, todas as redes sociais. No LinkedIn. Todos os serviços. Menos no LinkedIn. É no LinkedIn, Que é a rede social que o Alex Alex, né?